Uma boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Mais aí um estudo a respeito dos livros de Daniel e Apocalipse. Sejam bem-vindos aqueles que estão aqui na igreja do Iguatemi e aqueles que nos assistem pela internet também. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Bom, esse é o nosso quinto encontro e devagarzinho a gente está amadurecendo então essa compreensão dos paralelos entre o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. E hoje o título da mensagem é uma pergunta e diz assim: quem é Jesus? E vamos abrir a Bíblia em Daniel capítulo 7. E nós vamos encontrar nos versos 13 e 14 uma expressão que Jesus atribuiu a si mesmo em muitos momentos do seu ministério. E essa é uma expressão interessante que ocorre no livro de Daniel, ocorre em outros momentos do Novo Testamento também, do Antigo Testamento, aliás, por exemplo, no profeta Ezequiel. Mas aqui há um personagem muito importante, muito interessante, quando a Bíblia nos diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aqui Jesus Cristo, segundo cremos e entendemos o texto, é apresentado como o Filho do Homem, distinto de todo outro qualquer filho do homem, uma vez que a ele se promete o reinado eterno. De alguma forma, esse personagem se distingue de outros homens, apesar de ser o Filho do Homem. E nós encontramos um texto com características paralelas a este, em Apocalipse capítulo 14, versos 14 a 16. E é importante a gente ler para a gente poder comparar um ao outro e entender essa dinâmica entre o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. E o último livro da Bíblia, no verso 14 do capítulo 14, nos diz assim: olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra. Os paralelos entre Daniel 7 e Apocalipse 14 incluem o título, o Filho do Homem, e incluem, de alguma forma, uma referência geográfica, as nuvens do céu. E as cenas são diferentes. Segundo a gente crê, Daniel capítulo 7 fala do momento final da intercessão de Cristo no céu, no santuário celestial, diante do trono de Deus, lá no lugar santíssimo. Apocalipse 14 fala de um momento inicial, de uma colheita. Segundo entendemos, é a manifestação da segunda vinda de Jesus Cristo na terra. De forma que as cenas não são idênticas, mas o personagem central é o mesmo, é o Filho do Homem. Jesus falou de si mesmo como o Filho do Homem muitas vezes, né? O Filho do Homem vai, como dele está escrito, falando ali da sua morte, e em muitos outros momentos, Jesus fala de si mesmo como o Filho do Homem. É interessante que os estudiosos do Novo Testamento, inclusive, dizem que Jesus fala de si mesmo como Filho do Homem mais para acentuar a sua divindade do que a sua humanidade, o que, de alguma forma, é um pouco estranho para a gente que lê. Nós cremos que
pela simples leitura do termo Filho do Homem, cremos que está mais identificado ali como homem do que como Deus. Mas alguns apontam essa interessante relação, que fala de si mesmo como homem, mas também indicando em alguns momentos, quando usa esse título, a sua divindade. E a partir daqui, a gente vai fazer um estudo um pouquinho diferente do que nós fizemos até então. E nós vamos estudar a pessoa de Cristo, pelo menos algumas das revelações a respeito de Jesus, primeiro no livro de Daniel e depois no livro do Apocalipse, e no final nós faremos 3 paralelos de Cristo em Daniel e em Apocalipse. Então vamos voltar lá para o Antigo Testamento e vamos identificar a Jesus aqui nas páginas do livro de Daniel. E existe muito debate entre os intérpretes judeus e os intérpretes cristãos da Bíblia, se de fato nós encontramos Jesus de Nazaré, aquele que foi morto, crucificado no 1º século sob o Império Romano, se de fato a Bíblia profetizava a sua vinda, a sua vida ou não. Naturalmente, aquele que vai ter a tendência mais judaica, ele vai dizer que não, que essas são más aplicações que o Novo Testamento faz sobre esse personagem histórico que se identifica hoje como Jesus. Obviamente também o cristão vai encontrar nas profecias do Antigo Testamento essa figura de Jesus Cristo. E nós vamos pensar em algumas delas, então, no livro de Daniel. Daniel capítulo 2, verso 34, estaria talvez ali a primeira referência a Cristo, quando a Bíblia diz assim: quando eu estava olhando para aquela então estátua, que Nabucodonosor havia visto e Daniel agora havia visto também, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Alguns enxergam nessa figura desta pedra a pessoa de Jesus Cristo, como se essa pedra que vai e quebra essa estátua represente então o momento da sua vinda. Naturalmente, essa seria uma imagem mais impessoal de Jesus, se é que é uma imagem de Jesus. Talvez aqui a imagem mais coerente exegeticamente seja o reino de Deus vindo e agora substituindo os demais reinos, os reinos da história, do pecado. E aqui esse vai ser um reino eterno que não será destruído, que não conhecerá a morte, portanto não conhecerá o pecado. Mas de alguma forma existe também essa imagem impessoal da rocha, da pedra, para descrever a Cristo, né? O próprio Pedro, que foi chamado de pedra por Cristo, também, então, chama Jesus de a rocha. Ele é a rocha, Pedro diz. Agora, no capítulo 3, verso 25, nós encontramos, talvez, também uma referência a Jesus, de uma forma muito interessante. E aí nós vamos pensar se realmente está se falando aqui de Jesus ou não. E a Bíblia diz assim: tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. O contexto dessa história é muito famoso, né? Nabucodonosor manda fazer uma estátua, manda todo mundo adorar essa estátua, e quem não adorasse seria jogado numa fornalha de fogo. Os israelitas, então, Sadraque, Mesaque e Abdenego, não adoram essa imagem que Nabucodonosor fez, e agora eles são lançados no fogo. Eram 3 jovens. Quando eles são lançados no fogo, acontece esse texto que a gente leu, e eles começam e olham uma situação estranha. Olha, nós lançamos 3 no fogo, mas nós estamos olhando esta grande fogueira e vendo 4 homens lá dentro passeando no meio do fogo. E esse 4º homem, ele é descrito como tendo uma aparência diferente dos outros, como um filho dos deuses. Algumas pessoas aplicam, então, esta imagem a Jesus Cristo, como se o Senhor em pessoa descesse para estar ali, tivesse descido para estar ali, então, com aqueles 3 israelitas. Outros poderiam ver aqui a imagem de um anjo mais comum, não necessariamente a pessoa de Jesus.
E aí todas essas possíveis interpretações precisam ser mantidas em certa tensão, uma vez que o texto não é claro, se aqui está se falando do Senhor, Deus, em forma de anjo ou em forma de homem, ou de um anjo, né, uma criatura do Senhor enviado para, de alguma forma, proteger os israelitas. A terceira imagem está no capítulo 7, nos versos 13 e 14, que nós já lemos, que é a imagem do Filho do Homem. E aqui, a aplicação direta à pessoa de Jesus, como esse Filho do Homem que é aproximado do ancião de dias para receber então o reino eterno. Vamos para o capítulo 8, versos 11 até o verso 14. E aqui existe uma figura interessante. A Bíblia diz assim: sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, e dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez, prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário, da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aqui, possivelmente, este príncipe do exército, que ministra no santuário, é a figura de Jesus Cristo. Possivelmente, uma das imagens mais claras a respeito de Jesus está no capítulo 9, versos 24 e 25. E essa talvez seja uma das alusões mais claras, de fato, à pessoa de Jesus. E a Bíblia nos diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao Messias, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Vamos ler os versos 26 também. Depois das 62 semanas, será morto o Messias, e já não será, e já não estará. Esse Messias, em algumas traduções, traduzido como ungido, é uma das alusões mais claras à pessoa de Jesus e à obra de Jesus, como aquele que morre para perdoar os pecados, dar fim ao pecado, cessar a transgressão, expiar as culpas, trazer a justiça eterna e ungir o santuário celestial. Uma imagem muito interessante. Ele é chamado do ungido, que é a mesma palavra traduzida como o Messias. O Messias significa ungido, o enviado. Nesta obra de morrer, e aqui se demonstra claramente, né, a ideia da morte do Messias, como algo presente na tradição judaica a respeito do Messias. Uma das questões talvez mais fortes pelas quais alguns judeus rejeitam a Jesus de Nazaré como o Messias é a sua pobreza, é a sua simplicidade, é a sua morte, porque de alguma forma o Messias do Antigo Testamento, ele seria o rei do mundo inteiro. E aí, como Jesus ele não reinou como um governante, como uma Dilma da vida, um Lula, um Barack Obama, então as pessoas dizem, não, Jesus não cumpriu as profecias. O cristão entende que as profecias a respeito do Messias têm 2 cumprimentos. Existe um cumprimento inicial, que é Jesus, então, como servo sofredor, humilde, pobre, que termina o seu ministério de cura, bênção e salvação com a morte, mas esse Messias ressuscita, volta ao Pai no céu e voltará a segunda vez, então, para ser o rei do mundo inteiro. E o cristão não vê contradição entre a imagem de um Messias sofredor e um Messias rei. O judeu já tem um pouco mais de dificuldade com isso. Até mesmo nesse ímpeto de rejeitar a Jesus,
aponta essas profecias do Messias como um rei sobre o mundo todo, para negar que Jesus é o Messias. De qualquer forma, neste texto de Daniel 9, está descrito então a necessidade da morte do Messias. E essa é uma das visões mais claras a respeito de Jesus no livro de Daniel. Capítulo 12, verso 1, está também uma imagem que nós aplicamos a Jesus que é bastante controvertida, que é a figura de Miguel. No verso 1 se diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. A figura de Miguel, ela é aplicada pelos adventistas do sétimo dia para designar a pessoa de Jesus Cristo, Deus que se fez homem. Entretanto, essa imagem de Miguel é a imagem do anjo, do arcanjo, né? Tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Algumas pessoas se incomodam um pouco com essa identificação, pensando assim, não, Miguel é uma criatura, Jesus é o Criador, é Deus. De qualquer forma, assim como a humanidade de Jesus não lhe tira o status de Deus, uma possível identificação de Jesus como um anjo também não necessariamente lhe tira a caracterização como Deus, ok? Alguns outros textos no Novo Testamento, por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses, ouvida a voz do arcanjo ressoada a trombeta de quem? De Deus, o Senhor descerá dos céus. Então, de alguma forma, se faz essa identificação de que a voz do arcanjo ressuscita os mortos, que é uma imagem aplicada a Jesus nos evangelhos. No evangelho de João, se diz que Jesus, através da voz dele, ele vai trazer de volta os mortos. Então, para nós, a conexão fica clara, fica possível de enxergarmos a pessoa de Jesus na figura do arcanjo Miguel. E o livro do Apocalipse, daqui a pouquinho, vai nos ajudar a prosseguir e se aprofundar nessa identificação. Interessante que a gente pode ver no livro de Daniel, então, uma sequência de vários capítulos importantes, de várias visões importantes, que tem como um personagem central, ou um personagem muito importante, um personagem no ápice da sua argumentação, como se referindo à pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a pedra, Jesus é o quarto homem, Jesus é o filho do homem, Jesus é o príncipe do exército, Jesus é o Messias, Jesus é Miguel. Você percebe a figura, né, uma figura múltipla para identificar uma mesma pessoa. Muito interessante. Uma mesma pessoa vista de vários ângulos diferentes. Essa é a forma como nós entendemos todos esses personagens, todas essas imagens no livro de Daniel. Vamos partir para o livro do Apocalipse e ter uma visão um pouco geral também da pessoa de Jesus, que aqui está mais clara. O próprio capítulo 1, verso 1 já começa falando do nome dele, revelação de Jesus Cristo. Então, obviamente, fica um pouquinho mais fácil a gente identificar esta pessoa no livro do Apocalipse. O capítulo 1 se concentra em grande medida na pessoa de Jesus dentro do santuário, no meio dos candelabros. E quando você vê o verso 17 e o verso 18, eu te chamo a atenção para um aspecto muito interessante a respeito de Jesus. E a Bíblia diz assim: quando eu o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Muito interessante essa apresentação de Jesus no capítulo 1 de Apocalipse, especialmente à luz de uma citação do Antigo Testamento. Lá em Isaías 44, verso 6, Deus se apresenta assim: eu sou o primeiro e o último, e além de mim não há Deus. Eu sou o Redentor, o Senhor dos exércitos. O próprio Deus do Antigo Testamento, dizendo, eu sou o primeiro e o último. O livro do Apocalipse diz
que João se encontrou com um personagem, um homem. Esse homem é descrito como tendo a sua cabeça e cabelos brancos como a alva, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a bronze polido, a voz como se fosse uma voz de muitas águas, ele tinha 7 estrelas na mão, o seu rosto brilhava como o sol e etc. E quando João vê esse personagem diz para ele, não temas, e ele se revela, eu sou o primeiro e o último, dizendo claramente, eu sou Deus, e além de mim não há outro. Mas o aspecto interessante do texto é o complemento. Eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. E aqui você tem essa imagem muito importante para a teologia cristã. Jesus é Deus e Jesus é homem ao mesmo tempo. É aquele que morreu como homem e aquele que vive eternamente como Deus. Nos capítulos 2 a 3, fazem ali as 7 cartas às igrejas do Apocalipse. E quando você lê a introdução de cada uma dessas cartas, você percebe o autor remontando a algum aspecto do capítulo de número 1. Então, por exemplo, dá uma olhadinha no verso 1 do capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos candeeiros de ouro. Remontando ao capítulo 1, que apresenta Jesus como aquele que tem 7 estrelas na sua mão e anda entre esses candeeiros de ouro. Dá uma olhada, por exemplo, no verso 8 do capítulo 2. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Perceba que esse personagem, ele vai sendo colocado como o autor das 7 cartas do Apocalipse. E em todas as 7 cartas você percebe essa identificação. Ele vai pegando elementos do capítulo 1 e dizendo, olha, eu sou aquele que apareceu para João e eu tenho uma mensagem para você, para a tua igreja. E essas 7 igrejas, então, são 7 igrejas que existiam, então, na época que Jesus escreveu o livro do Apocalipse, e que através do critério de seleção, porque haviam muito mais do que 7 igrejas naquele tempo, de alguma forma nós cremos que Deus então ele faz esse critério de seleção para mostrar para a sua igreja como seria o desenvolvimento dela na história. E você vê essa progressão acontecendo no livro do Apocalipse de forma muito legal. Você percebe que a volta de Jesus vai ficando cada vez mais perto quando você lê as 7 cartas. Faça esse estudo depois em casa. Você vai vendo que quando chega lá em Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Jesus vai chegando mais perto. E chega na igreja de Laodiceia, é a igreja que vai então ver Jesus voltar. Essa seria então a interpretação historicista, lembra que já falamos disso no nosso estudo anterior, das 7 cartas do Apocalipse. Quando a gente chega no capítulo 4 e 5 do Apocalipse, a gente vai ler os versos 8 e 10 do capítulo 5. Esses 2 capítulos falam da entronização de Jesus Cristo no santuário celestial, no céu. E os versos 8 a 10 do capítulo 5 dizem assim, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Aqui Jesus é apresentado como o cordeiro que foi morto. Muito importante, muito interessante. Jesus é aquele que morreu por nós. Capítulo 8, verso 3, aparece uma imagem que também é um pouco controvertida. Será que ela fala de Jesus em pessoa ou não? Verso 3 diz assim, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações dos santos, de todos os santos sobre o altar, que se acha diante do trono.
Olha que interessante, aqui nós temos um anjo oferecendo incenso, que são as orações dos santos, na presença de Deus, do trono de Deus. E algumas pessoas veem aqui a figura de Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Obviamente, essa não é a única alternativa de interpretar esse texto especificamente. Nós vimos, inclusive, no capítulo 5, que ali os 4 seres viventes, os 24 anciãos, eles têm também taças cheias de incenso com as orações das pessoas. E então são talvez criaturas envolvidas de alguma forma nesse processo de culto lá no santuário celestial. Então não fica tão claro, mas existe a possibilidade que esse anjo de Apocalipse 8:3 seja a pessoa de Jesus. Quando a gente chega no capítulo 12, nós temos pelo menos ali 3 visões ou 3 designações diferentes para a pessoa de Jesus. Capítulo 12, verso 5, diz assim: Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. Então Jesus é, inequivocamente, este filho varão, que nasce desta mulher simbólica de Apocalipse 12. Chega no verso 7, a Bíblia diz: Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E aqui esse texto volta à polêmica figura de Miguel, e interessante que esse texto nos dá alguns elementos a mais para identificarmos esse texto como se referindo a Jesus, essa pessoa de Miguel como sendo Jesus. A primeira delas seria essa posição de liderança dos exércitos de Deus. Miguel é o líder dos anjos de Deus. Mas quem é o líder dos anjos de Deus, senão Deus? Concorda? Se tivesse alguém que era mais líder do que Miguel, talvez a verdadeira questão seria: os anjos de Deus lutaram contra os anjos do diabo. Essa identificação de Miguel com Deus. Uma outra questão interessante é que a própria Bíblia diz que Jesus tem anjos. Quando Jesus voltar, ele enviará os seus anjos para, então, tirar as pessoas dos 4 cantos da terra. Jesus tem anjos, Miguel tem anjos. Você começa a perceber essa identificação. Interessante, para a pessoa de Jesus Cristo. No verso 11 do capítulo 12, a Bíblia fala dos vencedores. E diz assim: Eles, pois, venceram o diabo por causa do sangue do Cordeiro. Então, aquele cordeiro que foi morto em Apocalipse 5, ele dá vitória ao povo de Deus por meio deste sangue. Capítulo 14, verso 14, nós já lemos: é o Filho do Homem, é o retorno de Jesus Cristo, é a colheita, a ceifa. E vamos agora para o capítulo 19, versos 11 a 13. Uma imagem muito interessante a respeito de Jesus. E a Bíblia diz assim: Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Interessante, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João 1, verso 1. E agora João volta a usar este título para designar este cavaleiro fiel e verdadeiro, que tem olhos como chama de fogo, retomando ao capítulo 1, certo? E tem um nome que ninguém conhece. E aqui está a identificação da pessoa de Jesus Cristo, também no seu retorno como um cavaleiro que cavalga com justiça para destruir a besta, o falso profeta e os exércitos da besta. O capítulo 22, verso 1, diz assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Nós temos um trono só, Deus e Cordeiro, identificados.
mostrando um pouquinho daquela teologia do Novo Testamento. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Que a gente diz, né? Jesus é homem e Deus, Deus e homem, um com o Pai, que vai nos conduzir no mistério trinitário, né? Deus é um, mas é mais de um. E de alguma forma essa então é a identificação de Jesus Cristo no livro do Apocalipse. Agora vamos passar então para os paralelos de forma mais direta. Nós já lemos, mas podemos reler, Daniel 9, versos 25 a 27. E ali, a palavra de Deus vai nos apresentar a pessoa de Jesus como o sacrifício pelos nossos pecados. E se fala ali então das 70 semanas determinadas sobre o povo e a cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e ungir o Santo dos Santos. E ali se fala do Messias, o príncipe. E aqui se apresenta a imagem de Jesus como o sacrifício. Quando você vai para o livro do Apocalipse, capítulo 5, versos 8 a 10, ali Jesus é o cordeiro que foi morto. Quando você vai para o capítulo 13, verso 8, você tem uma identificação muito interessante, quando a Bíblia diz assim: adorarão a besta, os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Messias morto em Daniel 9 é o Cordeiro morto do livro do Apocalipse. Ele é o sacrifício, nos fazendo adentrar aonde? No santuário, onde acontecia o sacrifício no povo de Israel. Vamos pensar assim, para você entrar no santuário, para o sacerdote entrar no santuário, ele entrava com o sangue do Cordeiro. Para fazer o quê? A mediação sacerdotal, que é o próximo paralelo. Daniel capítulo 8, se fala ali do príncipe do exército do Senhor, e muito interessante que se fale tantas vezes nesse contexto do santuário, em especial uma palavrinha que já deu muito trabalho para a teologia adventista, que é a ideia do diário. A tradução de João Ferreira de Almeida coloca, por exemplo, no verso 11, a ideia do sacrifício diário. Esse termo sacrifício não acontece no texto original. É uma interpretação do tradutor. A ideia é o diário. É a palavrinha tamid. E os estudiosos adventistas, depois de muita polêmica a respeito do assunto, compreendem que esta palavra designa a ministração diária que ocorria no santuário. Todos os dias o cordeiro era morto, e esse sangue era usado então para expiar a iniquidade dos filhos de Israel. E aqui se apresenta então um príncipe do exército do Senhor. E aqui nós enxergamos então este príncipe do exército. A Bíblia diz assim: dele tirou o diário. Desse príncipe foi tirado o sacrifício diário, para você entender a expressão segundo esta tradução. Então entenda, este príncipe do exército é quem realiza esta ministração diária. Ele é o sacerdote do santuário celestial. O livro de Hebreus vai dizer que ele é o sumo sacerdote. Interessante. E aqui nós temos no livro de Daniel a pessoa de Jesus Cristo, identificada como o sacerdote celestial. E você encontra esta visão lá no livro do Apocalipse, no próprio capítulo 8, verso 3, quando o anjo leva o incensário para apresentar a intercessão diante de Deus. De alguma forma, se você não se sentir satisfeito com essa imagem, você tem a imagem de Jesus como alguém, vamos pensar assim, o sumo sacerdote no santuário, no próprio capítulo 1. Você vê Jesus adentrando o santuário, em meio aos castiçais, aos pães, ao altar de incenso e etc.
é o sacerdote do santuário, certo? Tem outros livros do Novo Testamento que colocam Jesus da mesma forma. Então, esse paralelo de Jesus como ministro do santuário também está presente entre Daniel e Apocalipse. E o último paralelo, quando Jesus ele é introduzido na presença do ancião de dias como filho do homem, a Bíblia diz que ele recebe um reino eterno e um reino universal, que é exatamente a mesma imagem que nós vemos no livro do Apocalipse repetidamente. É o filho do homem que volta nas nuvens do céu, é o cavaleiro fiel e verdadeiro, ele é o cordeiro sentado no trono, e quem senta no trono é o rei, é o Senhor. E a partir deste estudo, nós entendemos algo muito importante. Aquele homem pobre, obscuro, que viveu numa vila pobre e obscura, lá da Galileia, lá no meio dos judeus, ele é o centro dos livros de Daniel e Apocalipse. Ele é o começo e o fim. Ele é o clímax destas profecias. Lembra que nós conversamos na segunda-feira passada sobre a ideia de que a literatura apocalíptica, Daniel e Apocalipse, não estão preocupados em primeira instância em falar sobre o fim do mundo, o pecado, o diabo, a salvação, não. É sobre a pessoa de Deus. E Jesus Cristo, como essa revelação máxima de Deus, é o seu personagem central. Porque é na pessoa de Jesus que nós vemos a imagem do Deus invisível, como diz Paulo. É conhecendo a Cristo que nós conhecemos a Deus. O autor do livro de Hebreus, por exemplo, diz: Ele é a expressão exata do seu ser. Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias nos falou pelo Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1, versos 1 a 3. Certo? Então a pessoa de Jesus, um com Deus, nos mostra Deus de uma forma que de uma outra maneira nós não poderíamos perceber. Deus em forma humana. E agora ele sofre o sofrimento do homem. Ele se alegra na alegria do homem. Ele morre a morte do homem para dar ao homem a sua vida, a vida eterna. E esse é o personagem central dos livros de Daniel e do Apocalipse. Dentro dessa visão, existe uma questão bem interessante, que o livro de Daniel apresenta essa ordem invertida em relação ao livro do Apocalipse. Se diz que o hebreu, ele também raciocina, talvez de uma forma diferente do ocidental, ele raciocina do efeito para a causa. E a gente raciocina da causa para o efeito. Então, porque Jesus morreu por mim, ele pode ser o meu sacerdote e ele vai ser o meu rei eternamente. Essa é a forma como a gente raciocina. O livro de Daniel apresenta uma forma invertida. Ele apresenta Jesus indo até o Pai, recebendo o reino eterno. Ele é o rei. Agora vai se explicar, mas quem é esse rei? Ele é o príncipe do exército do Senhor que ministra no santuário. Mas por que ele ministra no santuário? Porque ele é o Messias, aquele que vai morrer por nós, para dar fim aos nossos pecados e trazer a nós a justificação, a justiça eterna. Percebe que ele faz o inverso? Começa com Jesus como rei, passa por Jesus como sacerdote e termina com Jesus como o sacrifício. Fazendo uma ordem inversa. O livro do Apocalipse apresenta Jesus como cordeiro, vamos pensar assim, no capítulo 1, né? Aquele que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Capítulo 4 e 5, ele é o cordeiro que foi morto. Depois o apresenta como um sacerdote, e agora Jesus faz a ministração celestial. Aí você tem os selos, as trombetas, você tem até o capítulo 15, praticamente, essa história humana acontecendo debaixo da ministração celestial. E quando chega então no capítulo 19, ele volta como um cavaleiro, como um rei. Inclusive, naquela própria profecia do Apocalipse 19, se diz que ele tem um nome escrito na sua coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E agora ele é entronizado em Apocalipse 22,
e ali então a Bíblia diz que fluem os rios da água da vida, e nunca mais haverá maldição, e haverá saúde perfeita, paz perfeita, amor perfeito para todo sempre. Retomando a Daniel capítulo 7, ele recebe o reino e reinará eternamente. E aí você percebe esse ciclo de revelações a respeito de uma mesma pessoa que está no centro da história humana. E essa pessoa é Jesus Cristo. Quando a gente olha para isso, a gente não pode deixar de se impressionar com esse vulto histórico da pessoa de Jesus. Em um mundo que valoriza o dinheiro e a beleza acima de tudo, Jesus, como uma pessoa pobre e simples, não vou dizer feio, pobre e simples, racha a história do mundo pelo poder do seu caráter, da sua obra, do seu amor e da sua salvação. E agora, o nome dele divide a história entre antes dele e depois. E Jesus, não tendo o poder da política, da economia, dos transportes, da comunicação que nós temos no século XXI, ele é o maior comunicador, aquele cujo nome é transportado pelas redes mundiais de computador, por todos os cantos, o seu nome é proclamado, e assim será, até que ele venha, e que venha muito em breve. Amém? Jesus é o centro da história, é o clímax da história, porque é o Senhor da história, é o que criou todas as coisas. E quando nós pecamos, morre por nós, vence a morte por nós, está voltando para nos buscar, para finalmente cumprir os propósitos de felicidade eterna que Ele tem para cada um de nós. E que Jesus assim cumpra na tua vida. E eu termino citando um texto fora de Daniel e Apocalipse. E a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Eu sei que nas nossas famílias, na nossa vida, nem tudo é fácil. Nós temos problemas com saúde, com dinheiro, com a espiritualidade. Tantos daqueles que nós amamos longe de Jesus. Mas Jesus, Ele mesmo diz, veio buscar não os sãos, mas os doentes. Não os salvos, mas os perdidos. E isso nos anima a crer na salvação da nossa família, das pessoas que amamos e que estão ao nosso redor. E com essa confiança nós vamos nos colocar em pé e vamos terminar esta reunião orando a este Senhor da história, a este Filho do homem, a este sacerdote, a este sacrifício que morreu por nós para nos perdoar e pode nesta noite nos purificar dos nossos pecados. Vamos clamar por isso. Senhor Deus eterno e maravilhoso, em nome de Jesus, muito obrigado pela revelação de Jesus Cristo, pela revelação de quem o Senhor é, como aquele que criou a história e que reina na história. Pai, obrigado por Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor se fez homem para morrer a morte do homem e nos dar a sua vida. Nós queremos esta vida em nós e na nossa família e por isso entregamos-nos totalmente nas tuas mãos neste momento. Que a tua graça, que a tua paz, que a tua salvação se manifestem nas nossas vidas, na nossa vida e na vida da nossa família. Oramos em nome de Jesus. Amém. Uma ótima noite a todos. Fiquem com Deus e até segunda-feira que vem.